Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB? Ou também, inclusive, colaborar com sugestões de pauta e entrevista? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou nossos perfis nas redes sociais no @apasmeoficial. E hoje nosso programa aborda uma análise da conjuntura nacional e local em relação ao desenvolvimento econômico e social de Santa Maria, de nosso estado e do país. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença do administrador Rui Gifone Filho, ele que já é figura, digamos, conhecida de Santa Maria e região e sabe, é um debatedor, inclusive, dessas áreas, desses assuntos em nossa cidade. Obrigado, Rui, pela sua presença no nosso estúdio. Seja bem-vindo no programa APASB na TV. Satisfação. Satisfação é minha estar aqui contigo, podendo discutir o que vai acontecer no Brasil, em Santa Maria, nos próximos meses, principalmente sobre o enfoque da administração profissional competente. Sim, principalmente que é justamente o foco do nosso programa, justamente, né, que traz essa visão do administrador, a visão do profissional da administração e do administrador, principalmente, nesses enfoques que afetam o mundo empresarial e empreendedor de Santa Maria e região. Rui, a gente quer saber já de imediato contigo, já tocar em pontos polêmicos que Santa Maria e o Brasil está vivendo, tá? Dentre eles, né, para chegar, como diz, chegando com pergunta, né? Na sua opinião, a lei da terceirização pode prejudicar ou não a qualidade dos produtos fabricados ou serviços prestados pelas empresas em geral? Rodrigo, eu vejo a terceirização como uma progressão, como um passo a mais. Vejo ela com muito bons olhos. Eu acho que a terceirização pode, ao contrário do que as pessoas dizem, pode qualificar mais e podem permitir uma melhor remuneração aos trabalhadores. Porque há uma mudança em todo mundo no perfil do empreendedor. Na realidade, quando uma empresa paga ao seu funcionário, ao seu empregado, um salário, ela paga em custos mais um salário, 1,2, 1,3, que isso não se sabe aonde é aplicado e como acontece. Então, com a lei da terceirização, provavelmente tu consiga remunerar melhor as pessoas que desenvolvem a atividade do que no modelo antigo. Claro que aí nós temos que fazer uma ressalva. Na iniciativa pública, isso pode ser um perigo, porque aí poderá se contratar sem concurso, sem qualificação, mas aí nós temos que mexer no outro lado da moeda. Nós precisamos fazer com que os nossos políticos vejam de uma outra forma que eles precisam ter qualidade para produzir resultados, né? Então eu acho que a terceirização é uma coisa boa, mas vai depender de como ela for trabalhada. E para qual setor, inclusive. E qual setor. Inclusive eu não vou negar para ti, eu tenho alguma resistência quanto à terceirização na atividade fim dos empreendimentos. Na atividade meio eu não tenho dúvida nenhuma que ela é fundamental. Agora, na atividade fim, a empresa vai perder um pouco o controle de como a coisa vai acontecer. Talvez por isso que alguns empresários justamente ainda estejam receosos em fazer uma mudança mais radical. E eu te diria mais, eu acho que a grande maioria das empresas não vai aderir à terceirização, né?
dessa forma. A terceirização, a primeira vez que se falou em larga escala nela, foi em 1983 ou 4. Eu estava concluindo o meu curso de administração e se apresentava a terceirização como a salvação da... Não é bem assim, cada caso é um caso, tem que ser estudado individualmente, com os pormenores, muito bem avaliado, porque o que faz o resultado de uma empresa, o maior patrimônio que uma empresa tem são os seus colaboradores. Então eu acho que essa ideia da desvalorização já é uma ideia totalmente ultrapassada. Nós hoje precisamos que o empreendedor, o patrão e o empregado trabalhem num mesmo objetivo, com o mesmo foco. E talvez a terceirização, não sei se na sua opinião, pode ou não, quem sabe, prejudicar até mesmo o recrutamento de bons profissionais. Sim. Porque a tendência é muitas vezes o profissional, sabendo que a terceirização, aquela empresa contrata via terceirização, pode ter uma certa desinteresse em participar de recrutamento e seleção, né? Reter melhores talentos para a empresa, talvez. Eu não sei se essas empresas já estão vivendo, no seu ponto de vista, ou poderão passar. Eu te diria que essa realidade da relação trabalhista no Brasil vai sofrer uma grande mudança nos próximos meses. Se a lei que está sendo votada agora passar, vai haver bastante mudança, realmente, porque nós tínhamos uma lei trabalhista muito antiga, que teve um importante elemento que na época, 1943 a 45, quando ela foi feita, ela realmente protegeu o trabalhador que não estava preparado para o mercado de trabalho. Então, só que hoje a coisa mudou, hoje todo mundo tem acesso a informações em todos os lados, então é muito mais difícil, é muito melhor que haja uma evolução, até porque a gente costuma brincar que ninguém deixa de ir para um país que pague mais para um país que tenha mais proteção trabalhista. Vamos dar um exemplo, que é um absurdo que está se discutindo, mas vamos lá. O muro entre os Estados Unidos e o México. O México te dá uma segurança trabalhista imensa. Tu, para ser demitido, precisa de 1 ano de aviso prévio, praticamente. E, no entanto, ninguém quer sair dos Estados Unidos para ir para o México. Os mexicanos querem ir para os Estados Unidos, que tem uma relação trabalhista, assim, muito diferente do que se pensa no resto do mundo. É muito empregado, patrão, contratante, né? É diferente. Agora você chegou até nessa questão desse viés aí, inclusive. Para você, a reforma trabalhista pode contribuir ou não para uma melhoria ou para o aumento do desenvolvimento econômico do país? Sem dúvida que hoje sim. se argumenta muito que a legislação trabalhista está ultrapassada, realmente, né? Esses entraves burocráticos para contratação e demissão de funcionários, mas ela por si só, você acha que ela é suficiente ou precisa de mais algumas outras reformas para alavancar? Mas ela por si só já é bastante o suficiente para fazer? Não é o suficiente para resolver o problema. Nós precisamos ter recursos a custo baixo e aí vem um grande problema no Brasil, que são os bancos, né? Os juros no Brasil são os maiores juros do mundo, então isso dificulta o investimento, dificulta o pequeno empreendedor, né? Mas a gente não pode negar que a reforma trabalhista ela é muito importante, até porque ela está discutindo algumas coisas que se fazia na prática. Por exemplo, dificilmente hoje... Acordo com os sindicatos? Eu vou entrar em algumas coisas bem pontuais. Por exemplo, férias. Dificilmente alguém na iniciativa privada tira 30 dias de férias. Tu quer tirar 10 dias agora, 10 dias no outro período, 10 dias lá na frente, não podia. Com a nova legislação, tu vai poder tirar 14 dias, é o menor período de férias, e tu poderá tirar mais 2 períodos de 7, que eu acho muito mais inteligente, e é o que acontece hoje. Só que o que acontecia? Tu tirava no papel uma coisa e fazia na prática outra. Essa discussão trabalhista está enfocando exatamente em cima disso. Isso é muito positivo. A outra coisa muito positiva que está acontecendo é a discussão da demissão. Hoje, quantas pessoas chegaram para nós num determinado momento, trabalhadores, e disseram: eu estou precisando de receber, pagar minhas contas, botar minha vida em dia, me demite para me retirar o meu fundo de garantia.
Então, isso é uma realidade. Está se discutindo a possibilidade de retirar 80% do fundo de garantia com 20% de multa para o empresário. Gente, são coisas assim, ó, que vão mudar a relação. E, fundamentalmente, o mais importante, tá, é a possibilidade da negociação trabalhador-empresa direta, tá, junto com a contribuição sindical. A eliminação da contribuição sindical dos empregados e dos patrões é muito importante porque vai fazer com que as empresas se relacionem melhor. Eu gosto muito... E vai, inclusive, desencarecer a mão de obra. Vai né? fazer... Porque você vai, de certa forma, Tu vai premiar quem trabalha melhor. Que trabalha realmente para o trabalhador. E o trabalhador, ele vai ter respaldo, porque eu, em determinados momentos, eu sou fã da Margaret Thatcher, tá? Pode me dizer que tu é louco, ruim e tal, não, mas não é isso, sou fã, porque ela, 30 anos atrás, disse o quê? Os sindicatos defendem os interesses da diretoria e não os interesses do trabalhador. E é uma realidade até hoje, gente. Nós temos aquela família lá no Rio, com toda a família trabalhando no sindicato, ganhando salário de 60 mil por mês. Tinha inclusive em São Paulo, questão das montadoras. Então são coisas assim. Cabides de emprego, cargos, né, que terminam prejudicando quem realmente trabalha no dia a dia. E com essa ideia da possibilidade da negociação direta entre o patrão e o empregado, eu acho que vai haver um grande progresso. Então, se junto com isso a gente conseguir liberar algumas linhas de crédito, incentivar o empreendedorismo, eu acho que a gente tem... Você não acha, num ponto de vista, Rui, que nessa relação empregador-empregado, a tendência pode ser, a gente não pode ter que ver se vai se confirmar, que o empregado sempre tenha a perder nessa relação de negociação? Não tem essa visão. Até porque se você vai, de certa forma, não contribuir mais para o sindicato, esses sindicatos que hoje têm pouca representatividade não terão nenhuma mais representatividade. E você não acha que talvez o empregado fique um pouco mais à mercê, à deriva das negociações de mercado? Se ficar à deriva das negociações do mercado, os que forem mais trabalhadores, os que forem mais dedicados e mais competentes vão ganhar mais. Então é positivo. Porque eu sou contra tu beneficiar quem não trabalha. E a gente hoje nas empresas, eu costumo dizer assim, ó, no Brasil, a nossa legislação trabalhista é feita para as grandes empresas, com mais de 1.000 funcionários. E qual é a nossa realidade? 90% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, em que o patrão trabalha do lado do empregado. É uma relação muito próxima. Talvez tenha que se fazer algumas adaptações, tenha que se discutir um pouquinho mais essa lei, essa mudança, mas o importante, gente, é nós levarmos em conta que o mundo está mudando e a relação hoje é diferente. Então, eu não tenho essa preocupação, Rodrigo. Até porque o mercado tenderá a escolher justamente quem está mais qualificado, mais preparado para essa visão. E isso aí é um negócio sério. Porque aquela pessoa que vai na empresa só cumprir, assinar o ponto e receber salário no final do mês, isso vai acabar. Isso já há horas deveria ter acabado. E nós hoje, gente... Será trabalho e não mais emprego. Eu costumo dizer para o pessoal que a gente está sempre procurando gente que queira trabalhar. E está difícil. Justamente porque essa dinâmica ainda falta justamente engrenar nessa área. Nós temos uma geração agora totalmente fora do contexto, que não sabe trabalhar, que não quer trabalhar, que quer entrar como diretor da empresa e mudar tudo sem saber nada. Há uma certa justamente falta de comprometimento, a gente tem percebido justamente isso com a empresa, né? Com os propósitos. Na nossa atividade lá no shopping, quando a gente contrata as pessoas, até o fator experiência não é o mais importante. O mais importante é ter vontade de. A gente encontra pessoas que é um fiasco. Elas estão ali, estão deixando um dia passar sobre o outro. Então, realmente, isso é muito complicado. Agora, mudando de assunto, Rui, também indo para um ponto polêmico que está em evidência aí, notória no Brasil, né? Inclusive no mundo, né? Pegando mal para o Brasil, inclusive, que é a questão da Lava Jato, né? Ela está colocando em evidência muitas relações entre empresas, partidos, políticos, e principalmente trazendo à tona a distribuição de cargos dentro da administração pública, né? Com pouquíssimo, ou para não se dizer nenhum critério,
né, técnico profissional. Você não acha que a Lava Jato vai contribuir para a gente pensar em profissionalizar a gestão, ou acha que ainda a gente vai ter que evoluir mais em um outro estágio antes disso? Eu acredito que a Lava Jato está ajudando até nisso. Na realidade, a Lava Jato, e junto com a Lava Jato, as mídias sociais, que estão mudando o conceito. Quando tu vê um grupo de desempregados em Rio Grande, Rio Grande tinha 23 mil trabalhadores no polo naval, 17 mil foram demitidos, e houve um comício recentemente, agora isso, sábado, recentemente, isso. Foi sábado em Rio Grande, que uniu, inclusive, lideranças políticas. Nenhum veículo de comunicação divulgou, tá? Os líderes nacionais que foram lá foram escrachados, foram chamados de traidores e de ladrões. Então isso é sinal que está mudando. Assim como naqueles grandes movimentos populares que nós tivemos em 85, quando as famílias foram para a rua, as diretas, alguns políticos de direita quiseram subir no palanque, a população botou a correr também. Então eu digo que a população não está preocupada com direita ou com esquerda. A população está preocupada com bom senso, que se volte a gerar emprego e que se permita que esse país cresça. Na realidade, nós perdemos o grande momento de crescimento do Brasil. Quando os recursos do BNDES foram levados para fora do Brasil, eles deveriam ter gerado emprego e renda aqui dentro e infraestrutura. Nós teríamos uma realidade completamente diferente hoje no Brasil. E é justamente isso que a gente hoje, o Brasil queira, né? A questão da Lava Jato trazendo à tona esses assuntos. A população tem procurado, de certa forma, acaba sendo bombardeada, querendo ou não, por informações. E essa revisão de atos, de pensamentos, está começando a acontecer. Né? E principalmente a gente bateu na questão da profissionalização, porque a gente está vendo justamente esse aparelhamento do Estado com loteamento de cargos dentro da administração pública. E isso certamente vai começar a ser revisto, né, Rui? Então a gente vai agora, você que está assistindo, aguarde aí que nós já voltamos, porque o assunto continua. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos a apresentar nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Dando continuidade ao nosso debate, olha, a nossa entrevista aqui, debate junto com o administrador Rui Gifone Filho, que está aqui em nosso estúdio. A gente vai focar agora mais em assuntos locais e regionais. Rui, a gente quer saber que a gente comentou no primeiro bloco uma análise do cenário nacional, até mesmo global, em relação às influências econômicas na relação ao trabalho, empresas, empreendedorismo, agora na questão mais local. Rui, o que você acha que Santa Maria precisa ainda fazer para alavancar o seu desenvolvimento econômico e social? Principalmente para esse ano, para médio e curto prazo. Eu te diria assim, Rodrigo, em primeiro lugar, deixar as pessoas trabalhar. Primeiro ponto, porque nós temos, infelizmente, nós temos uma legislação que não nos permite hoje, por acordo de muito mau gosto, do sindicato dos comerciários com o sindicato dos gêneros varejistas, onde os mercados fecham aos domingos. Isso é um atraso para uma cidade como Santa Maria. E eu tenho uma posição há algum tempo de que ninguém deveria ser proibido de trabalhar.
O que tu tem é que conferir que hajam as folgas normais, o período de descanso, o salário, o não abuso de hora extra, manter todos os direitos que realmente o trabalhador tem, mas eu acredito que nós tenhamos que... Isso é a primeira coisa a gerar, porque Santa Maria é um polo regional. Nós no shopping, nos fins de semana, 55% a 60% das placas são de carros de fora de Santa Maria. E nós estamos deixando de aproveitar isso com a não abertura dos mercados e com a não abertura das lojas também nos domingos. Você não acha que isso também passa, de certa forma? Porque se a gente for ver, na última eleição que teve, o Poder Legislativo perdeu algumas forças empresariais importantes dentro do Legislativo. Você não acha que a classe empresarial hoje, os empreendedores, administradores, perderam, de certa forma, algum poder, uma influência política maior para tentar mudar essa concepção? Ou você sabe, o executivo é capaz de talvez melhorar, alavancar? Não, eu tenho uma expectativa ainda no executivo, tenho uma expectativa boa na administração. Te diria que esse tempo não dá ainda para ter uma noção, mas há poucos dias atrás, agora estava se discutindo a contratação de 28 entre engenheiros e arquitetos para poderem avaliar os processos. Porque o que está acontecendo em Santa Maria hoje? A burocracia para te abrir um negócio é terrível. Tu desiste antes de começar. Então, isso é uma coisa que eu vejo... Mas a Rede Sim, que foi proposta para o último governo, será que não melhorou um pouco? Não, continua tudo igual, não mudou nada. A questão de alvarás, de bombeiros... Não, continua complicado, está demorado. Acredito que agora vai acontecer, vamos dizer assim, a implementação real daquilo que se tentou fazer, porque o ano passado não deu tempo de colocar a Rede Sim a funcionar mesmo. Até porque tinha eleição, tinha toda uma série de coisas. Mas eu vejo que é muito importante isso, viu, Rodrigo? Porque nós temos que desburocratizar, nós temos que facilitar a entrada das pessoas no mercado de trabalho, novos empreendedores. Eu vejo Santa Maria como uma cidade que tem tudo para empreender. E nós temos alguns exemplos na área da tecnologia. Nós temos um parque tecnológico hoje, através da universidade, um tecnoparque que fica na Distrito Industrial, que pode servir de fomento à criação de empresas pequenas, porque eu não acredito em empresa que nasce grande. Nós temos que incentivar as pessoas a montarem pequenas empresas. Toda a vida Santa Maria buscou trazer grandes empresas para cá. Esse modelo não funciona. Nós temos que fomentar e incentivar as pessoas a criarem pequenas empresas que com o tempo vão crescer. Você acha que a gente consegue mudar esse perfil, essa vocação de Santa Maria de comércio para a indústria em algum tempo, a médio e longo prazo? Eu acho que no curto talvez seja inviável, mas a médio e longo prazo. Mas a médio e longo prazo, sim. Se nós investirmos no empreendedor, tivermos um tecnoparque, tivermos outros instrumentos... Parcerias, inclusive, talvez. Parcerias. Pelo Polo de Defesa, né? Que foi o Polo de Defesa é um negócio muito bacana. Se foi cogitado, inclusive, de fornecer suprimentos para o Exército e Aeronáutica? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que mudar o perfil nós nunca vamos mudar, mas talvez a gente consiga equilibrar o perfil. Ter mais ou menos 50% de comércio e serviços e mais 50% aproximadamente na área de industrialização. Mas para isso tem que haver uma mudança de cultura. Nós temos que incentivar o empreendedorismo. É a única maneira, porque uma empresa grande é muito difícil vir para cá. A KMW, que é um referencial que veio para Santa Maria, veio por causa do polo militar, polo de defesa. Então são coisas assim interessantes. Santa Maria tem realmente uma vocação para o comércio, tá? Tem uma cultura de poupança. Santa Maria tem uma das maiores poupanças do Brasil. Diferentemente de Caxias do Sul, que justamente onde se consegue o dinheiro se aplica, são mais propensos ao risco, né? Essa certa conformidade, né, do perfil profissional, inclusive Santa Maria, tem prejudicado esse empreendedorismo. Em Caxias, né? As pessoas são acostumadas a juntar um dinheiro e montar uma empresa. Aqui tu é acostumado a juntar um dinheirinho e não fazer nada. E isso atrasa, certamente, o movimento econômico. Então nós precisamos
movimentar com isso. Tem uma série de áreas aí muito interessantes que podem ser incentivadas. Eu acho que nós podemos incentivar a área agropastoril ao redor de Santa Maria, a área de hortifruti e granjeiros. A maior parte vem de fora de Santa Maria. Então nós temos alguns segmentos que estão fáceis de trabalhar. Até o turismo também ambiental. Turismo é interessante. Nós temos deixa de explorar. Nós temos uma cidade com belezas naturais. Esportes de aventura também foi inclusive no programa que foi apresentado como um grande potencial que Santa Maria tem. Santa Maria tem muito potencial e pouco trabalho. Pouca exploração pouco trabalho. Se explorar isso mais pouco trabalho. A coisa é que tu tem que plantar, tu tem que saber que tu tem que esperar, tem a maturação do investimento. Rui, e a questão da informalidade, Rui, de períodos de crise, a gente tem percebido em várias grandes cidades o aumento da informalidade, a formalidade de certa forma descontrolada, né? O poder público não tendo como controlar muitas vezes a informalidade. É aquele vendedor ambulante que está ali oferecendo produtos, seja DVDs, né, eletroeletrônicos, sem pagar impostos, às vezes na frente da própria empresa que paga esse imposto. Como é que Santa Maria está tratando isso no seu ponto de vista e se isso está prejudicando hoje o empresariado, a classe empresarial? Isso prejudica bastante, Rodrigo. A gente tem percebido um aumento em Santa Maria dessa informalidade. Realmente, até porque a crise leva as pessoas, Santa Maria até não tem um número de desempregados tão grande pela característica de ter um grande contingente de funcionários públicos. Santa Maria é uma cidade privilegiada nesse aspecto. A gente conversa com pessoas de outras cidades que dizem: o faturamento acabou, não estou vendendo nada. Santa Maria está se mantendo mais ou menos numa média boa, tá? Mas o informal, ele atrapalha e muito, porque ele vende sem nota, ele não gera emprego, ele não produz, ele não gera receita de ICM para retorno para a comunidade. Então, realmente, é um problema sério. Nós temos uma cultura do coitadinho, né? Então, eu acho que nós precisaríamos ter um cuidado especial. Eu não te diria assim, vamos acabar com isso, não. Mas até porque é difícil, né? A gente tem que entender o período de crise, inclusive, o momento que a gente está passando. Esse aumento nós temos que ter um cuidado muito grande. Agora, cabe à nossa prefeitura realmente fiscalizar e tentar legalizar esse pessoal todo. Só que não pode trabalhar na rua. Por quê? Porque a rua é de todos. Então isso é bem complicado. Até porque existe regulamento para isso, tem regras popular, para isso. Inclusive, nós temos uma alternativa nós temos que seria, né, uma série de coisas. A política de microempreendedor individual, né, também para tentar regrar isso, né, mas a gente tem visto justamente que mesmo assim, não só em Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Santa Maria também cresceu, né, e a gente tem percebido que há um certo desregramento, um certo descontrole, melhor dizendo, sobre isso. Mas talvez isso ainda falte maior cobrança do poder público, inclusive o setor empresarial, né? E também de poder ajudar a fiscalizar nesse sentido, né? Além disso, em relação ao setor público, prefeitura, que avaliação você faz inicialmente dos primeiros meses de governo da gestão Jorge Possobon frente à prefeitura? Está sendo bom para empreender? Está sendo ruim? Rodrigo, que perspectivas também você vê nisso? As perspectivas são boas, mas esses 100 primeiros dias ainda não nos dão tempo de avaliar. Por quê? Porque eu acredito que esteja sendo feito um trabalho de base. Estão sendo ajustadas algumas arestas, estão sendo polidas para que seja desenvolvido um trabalho maior. Eu tenho uma expectativa boa nesse governo. Eu acho que o Jorge se cercou de pessoas competentes, né? Ele levou algumas pessoas do meio empresarial para o secretariado, que eu acho muito importante, que é o Falque, que é o Cerro, que é a Ângela, né? Então, essas pessoas, elas conhecem a realidade de Santa Maria, além dos outros secretários, né? Tem o Alexandre Lima, tem o Guilherme Cortez, o Rodrigo Mena Barreto com a parte de rural. Então, eu acho que está uma equipe boa e que poderá fazer um grande trabalho. Eu até vou aproveitar já que eu estou elogiando a equipe daqui de Santa Maria, eu vou fazer um contraponto sobre a equipe do Temer. O Temer conseguiu fazer uma grande bobagem. Ele conseguiu reunir 9 ministros, né, que estão sofrendo
Investigação, inclusive, investigação, né? Lava Jato, operações, inclusive. Pô, tia, será que não tinha mais gente limpa no Brasil? Que seria requisito básico, né? Eu acho que é o primeiro passo, a pessoa ter idoneidade. Eu não quero entrar no mérito do Temer, mas acho que ele errou feio. Na escolha do... Eu não esperava muito dele. Talvez justamente isso que a Lava Jato tenha reforçado. Né? Eu não esperava muito dele, mas eu achei que ele ia aproveitar o momento para consolidar como um grande empresário, um grande administrador, mesmo sem ser administrador, ele é um advogado, mas que ele iria dar uma outra dinâmica. Não aconteceu, continuou com os mesmos de sempre, né? Só mudou os partidos, mas é tudo igual. A gente tem percebido justamente que ainda há esse certo aparelhamento, né, político dentro da administração pública federal, né? E Rui, já para gente finalizar agora já, você te falou justamente desse contexto político, econômico, a questão dos profissionais, a própria acentuada a influência do mercado na seleção dos melhores profissionais, inclusive, tendo em vista a terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência, inclusive, vem por aí. Que dicas hoje você daria para aquele profissional que hoje muitas vezes está fora do mercado ou está pensando até mesmo em empreender? O que você daria de dica hoje para quem quer entrar numa empresa para trabalhar ou que quer empreender? É comum usar os dois? O que tem de diferente para os dois de dicas? Olha, você que justamente é um empreendedor, atua há anos nessa área, e que dica você daria hoje, enxergando esse novo cenário econômico e político do Brasil? Eu primeiro preciso fazer uma análise. Eu esperava que a economia começasse a reagir nesse primeiro semestre. Não tenho mais essa expectativa, tá? Eu acho que nós vamos... O primeiro trimestre não foi bom, o segundo trimestre... Mas alguns analistas, do Copom, da pesquisa Focus lá, têm dado boas perspectivas. Não, perspectiva para o segundo semestre. Isso, para o segundo semestre. É que eu estava otimista demais. Eu estava com expectativa que nesse segundo trimestre já começasse uma reação e não vai. Essa reação deverá começar no segundo trimestre, no terceiro trimestre, desculpe, e vai vamos dizer assim, vai concluir no último mês do ano. Por que eu digo isso? Primeiro, os juros estão caindo, os juros são um problema seríssimo, porque grande parte do nosso PIB é usado para pagar juros da dívida. Então é complicado. Tá? Você fala a questão do foco dos nossos legisladores, que estão mais preocupados nesse momento, em vez de aprovar reformas ou discutir pelo menos as reformas, em se precaver, procurar se defender, né, justamente de questões. Né? Então é uma coisa muito séria. Eu acredito que na próxima eleição do ano que vem nós vamos ter uma mudança de perfil de políticos imensa. Vai ter muita gente que todo mundo imagina, mas não vai ter voto, ou não vai ter voto para se eleger. Isso vai influenciar o mercado de trabalho. Vai influenciar o mercado de trabalho, sem sombra de dúvida. E eu te diria assim, para o administrador que está entrando no mercado, hoje é um momento de empreender, mas de empreender com o pé no chão. Montar pequenas empresas, fazer muito bem um plano de negócios, tá? Ver quanto ele vai gastar, quanto ele precisa vender, ver o tamanho do mercado, porque com isso, quando a economia começar a reagir, tu já está no mercado. Então realmente... Quando todos começarem a perceber a mesma coisa, você já percebeu. Tu já está lá. Então essa é a diferença do mercado. Essa é a diferença do profissional que tem o feeling. Tu tem que ter uma percepção. Tu tem que saber a hora de entrar. E para aquele que busca recolocação no mercado, que não quer empreender, mas que quer trabalhar, quer prestar um bom serviço, o que você diria para esse hoje? Ele vai ter que se reciclar, porque o mercado de trabalho mudou completamente. Rodrigo, eu às vezes conversando com as pessoas, eu fico apavorado, porque o mercado mudou e elas continuam pensando como trabalhavam há 10 anos atrás, sabe? E há uma mudança total de perfil. Conversa comigo muitos estudantes de administração e muitos recém-formados. Rui, o que é que eu faço? Tchê, tu tem que estar dentro do mercado. Primeira coisa, estágio. Vai fazer estágio no raio que te parta, se for o caso. Serve para qualquer curso, inclusive, essa dica, né? Só para administração, para engenharia, tu tem que conhecer, tu tem que trabalhar. Ah, mas não estão pagando nada. Estão te pagando sim. Estão te pagando com a coisa que tem mais valor, que é conhecimento, experiência. Eu tive um casal que foi conversar comigo lá no shopping e queria montar uma empresa. E eu perguntei, tá, mas e o que vocês já fizeram?
Não, eu sou formada, uma era em publicidade e o marido em veterinária ou zootecnia, não me lembro exatamente. E eles queriam montar um negócio. Mas vocês conhecem isso? Não. Mas nós temos o capital para montar. Só que o capital não é suficiente. Pega, vai trabalhar numa empresa, trabalha 6 meses de graça, das 8 ao meio-dia, do meio-dia a hora que for, para aprender isso. Isso é o maior patrimônio que tu tem. Tu tem que aprender, tu tem que saber como é que funciona, senão tu vai botar o teu dinheiro e tu vai perder. Eu nunca vou me esquecer, há uns 20 anos atrás, houve aquele PDV da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Gente, aquele pessoal pegou uma grana preta, muito grande. Quantos deles ainda estão funcionando no mercado? Acho que nenhum. Eu acompanhei alguns deles, porque na época eu desenvolvia cursos no CEAP na Terra e no Sebrae. Tá? Depois eu perdi o contato. Mas eu acho que não sobrou ninguém. Não adianta tu ter dinheiro. Recurso sem experiência é nada. Tu tem que aprender como é que funciona o mercado. E a única maneira de aprender como é que é o mercado é botar a barriga no balcão. A gente costuma dizer no varejista, mas vem cá, tia, tu botou a barriga no balcão? Não, eu fico no meu escritório. Então, em dois toques, tu vai saber o que vai acontecer com ele. Então está aí, né? Palavras do sabedor Rui Gifone, né? Certamente tem muita história para contribuir. O nosso tempo de televisão é escasso, o Rui sabe, mas a gente espera que você está nos assistindo. Aproveite essas dicas, veja o que você consegue aproveitar disso, identificar para você que quer empreender, para você que quer trabalhar para alguma empresa, veja que tem diferenças e justamente aproveitar, se atualizar e também se preparar cada vez mais. A dica do Rui serve para todos nós. Obrigado, Rui, pela sua participação. Nosso tempo de televisão é curto, está se encerrando. Certamente novos espaços virão e a gente conta contigo aí. Rodrigo, é um prazer. Nas próximas é um prazer estar aqui aí, com vocês. Novos assuntos, com novas abordagens e com certeza mais dicas para os nossos telespectadores. Contem comigo sempre que precisar. Nós agradecemos. Tá? E vocês estão nos assistindo no nosso programa Apaz-me na TV. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa Apaz-me na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.